Gravando, presidente. Bom dia a todos. Hoje é dia 11 de outubro de 2023. Nós vamos dar início à sessão da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Eu cumprimento meus pares, doutor Rafael, doutor Argos, doutor Flávio, representante doutor Pedro, Jailson. Por enquanto não temos representante dos contribuintes. Vamos lá. Aqui, Bombril, ou Jailson, Bombril está vermelho. Quer dizer alguma coisa? Não. Então, vamos É o que eu começar. estava comentando, só isso. Agora vem. Então, vamos começar pela processo 4147532, Burdais Têxtil e Modas Limitadas. É um recurso ordinário da relatoria do Dr. Rafael Zulli. Não temos patrono presente, eu só vou registrar a ausência. Dr. Zulli, a palavra é sua. Então, Burdai, deixa eu tirar a parte da... A palavra resumida é sua, doutor Zulli. Burdai, nem sei como tem que resumir, tá? Mas só deixa eu tirar a parte da SO. SO realizada? Não foi realizada. O patrono não compareceu. Está aqui. E eu vou direto... E eu não datei, caramba. O Zulli está atrasado. Hoje é 11 de outubro, hein? 11 de outubro. Tá? E, na verdade, eu vou na parte dispositiva. Tá? E por quê? O que acontece? Eu não vou ler meu voto. Tá? E aí também foi uma questão que eu discuti com o Pedro e fiquei com muita dúvida. Tá? Por quê? Porque são 4 itens. Desses 4 itens, o contribuinte ele não se defendeu de um dos itens, o item 3. Tá? E aí sobrou o 2 e o 4. E em relação a esses itens, efetivamente, o contribuinte, eu vou dizer, efetuou o recolhimento. Tá? Então, o 3 está fora porque foi em apartado. Ele foi apartado, está fora. Não tem o que nós julgarmos. Tá? Ele formou processo em apartado porque ele não se defendeu, tá? Dentro do nosso regulamento. E o 1, o 2 e o 3 e o 4, efetivamente, ele recolheu. Aí foi para a delegacia competente, tudo, ela se manifestou, tinha ido para a procuradoria, tinha sido inscrita na administrativa, ir e vir aí do processo que vocês nem imaginam. Só que lá, na delegacia, houve a informação de que estaria pago, estaria tudo pago. Tá? Inclusive, eles sugerem, efetivamente, o arquivamento do processo. Vou colocar aqui arquivamento. Arquivo. É o que ele escreveu lá. Arquivo. Vamos ver. Não foi. O arquivo do processo, tá? Arquivado. Então, o que ele diz lá, na verdade? Que houve liquidação dos subitens 1.1, 1.2 e aí ele fala em 4.1, que seria o 4, né? E, assim, o respectivo processo administrativo tributário eletrônico pode ser arquivado e ressalvado o direito da Fazenda e proceder à ulterior revisão final nos termos do artigo 64. O que eu tinha achado primeiro, 65, porque é o que ele coloca lá, 1.1, 1.2 e 4, né? Efetivamente, 4.1. E aí está faltando o 3, que é aquele que foi apartado e ele sugere o arquivamento. O doutor Pedro, quando olhou uma tabela que tem lá, folhas 1064, acho que ele achou meio estranho. Eu também tinha achado meio estranho os zeros que ele coloca lá, dizendo que estava tudo pago. Né? Porque ele coloca lá várias colunas, e eu achei essas várias colunas meio estranhas. Isso em documentos que vieram ao processo
posteriormente. Inclusive, esse posteriormente é bem depois do que eu tinha relatado e tinha colocado já o voto aguardando pauta. Tá? Então, são documentos que foram juntados bem depois, eu coloco isso no meu voto. Então, por exemplo, aqui tem o concatenado, abre aí, tem o concatenado, tá, de folhas, abre. Deixa eu achar as folhas aqui. Tá, as folhas, vamos lá, as folhas 906, que é uma petição do contribuinte esclarecendo o que aconteceu, a inscrição da dívida, atrás aqui elementos que ele procura demonstrar. Aí tem também um outro documento, tá? Que fala efetivamente, esse outro documento é as folhas dentro da petição, né? Aquilo que ele fala, olha, os valores cobrados decorrem de 4 infrações, explica os pagamentos, enfim, tá? Eu fiquei na dúvida da forma como lá a delegacia colocou, e o doutor Pedro também. Eu eu falei, caramba, aparentemente está pago. Ele fala no arquivamento. Eu vou mandar bala aqui e colocar a perda de objetos disso porque está pago. Né? Mas, dentro dessa dúvida, eu, cautelosamente, preferi fazer outra coisa, eu digo. Não obstante, presentes pressupostos de iniciabilidade do recurso ordinário, todavia, considerando informações sobre a liquidação do débito, itens 1, 2 e 4, 3 está fora, né? Posto que, em razão do item 2, permanece dúvida quanto ao seu recolhimento integral, prefiro converter o julgamento em diligência à Delegacia Regional Tributária, que realiza por meio de seu núcleo fiscal de cobrança, para que informe quanto à liquidação integral do referido item. Para ver se realmente esse item, porque dos outros dois eu não vejo dúvida. Tá? O 3 está fora porque foi apartado, é 11. Né? O 1 está pago porque está bem discriminado pelo núcleo fiscal de cobrança. Né? O doutor Pedro chamou a atenção nisso, e eu também já estava com ponto de interrogação sobre o item 2, então eu estou fazendo essa diligência. Tá? Não sei se o doutor Pedro quer falar alguma coisa. Doutor Pedro? Bom dia a todos novamente. O que me deixou bastante em dúvida foi o documento de folhas 964, Isso. onde ele fala, realmente, houve liquidação dos subitens 1.1, 1.2 e 4.1. O item 3 não foi defendido, né? Mas ele traz uma tabela aqui com uma série de valores negativos e aparece aqui, subitens devedores, menos 550 mil reais. Então, eu não sei, eu fiquei com a dúvida, eu fiquei com a minha impressão de que o que está de negativo aqui é relativo ao item 2, que o item 2 não foi pago. Mas aí ele conclui, assim, o respectivo processo administrativo tributário eletrônico pode ser arquivado. Aí eu já falei, bom, desculpa, mas eu não aceito esse tipo de coisa na dúvida. Então, eu concordo aí com a diligência do Dr. Zulli, manda lá para o Posto Fiscal, Núcleo Fiscal de Cobrança, e verifica se realmente já foi liquidado o item 2, ele certifica, e aí a gente arquiva o processo. Mas antes disso, sinceramente, eu estou em dúvida de que isso tenha sido feito. Essas Não, é bem nossas prudente, é bem considerações. prudente. Eu Ok. concordo Foi com. estranha essa informação dele. Não só eu concordo com o doutor Pedro, como eu estou dando uma olhada lá, eu acho que não está pago tudo. Pois é isso aí. Eu acho. Efetivamente foi a dúvida que me assegurou também. Isso daí está pago ou não está pago? Ou que o núcleo lá que informou equivocou-se. Né? O que chama a atenção é o que ele diz, pode ser arquivado, mas peraí, pode ser arquivado como? Né? Com base em quê? Né? Se trouxesse o demonstrativo dos pagamentos, então eu realmente estou preferindo
em converter já vai demorar, mas Boa. o julgamento de inteligência vai demorar, pode demorar a gente fechar, mas pelo menos é mais seguro. Eu acho que é melhor demorar, viu? Porque eu acho que não também, tá. Depois sobe e vai ter uma nulidade, então é melhor. Eu acho que não está pago. Fechou, Sem Flávio. objeções, presidente. De acordo. Então vamos lá. É assim que eu votei já. Então vamos encerrar os debates. Verificação de quórum. Iniciar a votação. Pedro, é você que está com radinho ou doutor Argos? Estou escutando Radinho? aí. Tá com radinho aí, Pedrão? Radinho nenhum aqui não, hein? Tem um borbulho aí, parece que é alguém falando aí. Não sei. Pessoal, nos termos do voto do relator, processo convertido em diligência. Voltar. Está lento aqui para voltar. Bom, vamos voltar então agora para a pauta. Processo 414-6847, Bombril S.A., é um recurso misto da relatoria do doutor Argos. Nós temos o patrono presente. Bom dia, doutor. O senhor dispensa a leitura do relatório? Doutor Aldo? Bom dia a todos, todas. Meu microfone estava desligado tá. aqui. Dispenso, senhora. Então tá bom. Então o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado. Excelentíssimos senhores julgadores, servidores aqui presentes, eu gostaria de fazer uma apresentação em PowerPoint. Se me permitem, eu vou compartilhar aqui minha tela, porque o caso ele envolve muitas questões fáticas, né? Basicamente, é uma discussão sobre forma de registro de determinadas operações, documentação de determinadas operações, que acarretou essa divergência de interpretação e a exigência do imposto sobre operações que efetivamente não acarretaram falta de recolhimento de imposto. Eu vou compartilhar aqui a tela, Ok. Então... Já apareceu aí para vocês? Sim, doutor, já apareceu. Obrigado. Então, são dois grupos de acusação, né? Um primeiro grupo relativo à falta de pagamento do imposto, ele tem dois itens, né? Um, em relação a não declarar corretamente nos livros fiscais valores destacados em documentos fiscais. Então, houve emissão da nota fiscal, teve o destaque do imposto, mas esse imposto não foi registrado nos livros de registro de saída. Então, foi reduzido parcialmente, foi acolhida a defesa em relação àquelas operações que eram movimentação de inventário, né? Então, que reconheceu ali que não havia falta de pagamento de imposto. Num segundo item, dentro desse mesmo grupo, a empresa foi acusada de considerar como não tributada operações que seriam tributadas, né? A gente vai discutir aqui exatamente quais são essas movimentações. E o segundo grupo envolve acusação de creditamento indevido do imposto, porque no item 3 a empresa teria apropriado valores diferentes aos destacados nos documentos fiscais, e no quarto, que ela teria tomado crédito sem a respectiva comprovação. Desses dois grandes grupos, nós temos argumentos aqui de defesa que são aplicáveis a todos eles, né? Então, primeiro, a nulidade da autuação por falta de fundamentação da acusação. A acusação é genérica, ela não identifica exatamente qual seria o fundamento para se exigir imposto nessas operações, né? Até durante o procedimento de fiscalização foi esclarecido que houve ali um erro na emissão das notas fiscais, foi demonstrada a relação dessas notas fiscais com as respectivas operações e o respectivo estorno, né? Até muitas vezes o registro, a menção na própria nota fiscal de uma nota fiscal anterior,
né, para demonstrar que efetivamente não tem falta de pagamento de imposto. E apesar disso, houve essa autuação com uma acusação genérica de falta de pagamento de imposto. Um segundo fundamento que é aplicável a todos esses dois grupos é a decadência, né? O auto de infração foi intimado em 27/12/2021. A empresa, indiscutivelmente, ela recolheu o ICMS no período, ela pagou aquele ICMS que ela entendia que era devido naquela oportunidade, apresentou as respectivas declarações. Então, nós temos aqui o caso de aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, com a decadência de 5 anos. Então, aqueles fatos geradores anteriores a esse período estariam extintos pela decadência. E a decadência também seria aplicável ao item relativo aos créditos, porque, apesar desse fundamento ser a acusação de creditamento indevido, se está exigindo imposto nessa respectiva operação. Além disso, tem claramente um excesso de penalidade, porque as operações elas não acarretam falta de pagamento de imposto, né? Como já foi demonstrado na defesa e foi demonstrado também no recurso, essas operações, no máximo, poderiam ser consideradas como um erro formal, como um erro na operacionalização ou erro na forma de se receber mercadorias em devolução, na forma de se apropriar o crédito relativo a determinadas operações. As notas deveriam ter sido devolvidas, emitidas outras notas, mas, enfim, não há que se falar aqui em falta de pagamento de imposto. E aí, especificamente em relação aos itens, quanto à acusação de falta de pagamento em relação aos débitos, né, às saídas, não há imposto em aberto no item 1, porque se tratam de mercadorias em devolução. A empresa, quando ela recebeu essas mercadorias, ela tomou o crédito. E aí, quando ela identificou a necessária devolução, ou a necessidade de devolução, ela estornou esse respectivo crédito relativo a essa entrada. Então, aquela nota fiscal relativa àquela mercadoria que ela recebeu, ela tomou crédito, foi devolver, ela estornou, e ela emitiu uma saída, uma nota fiscal de saída para devolução dessa mercadoria, com destaque do ICMS. Então, se ela já tinha estornado aquele crédito relativo à mercadoria que entrou e que ela devolveu, quando ela emitiu a nota fiscal com o débito do ICMS, haveria aqui uma duplicidade. Então, por isso que ela não registrou esse débito na sua nota fiscal de saída no livro registro de apuração. Por quê? Porque senão a gente teria aqui uma dupla um duplo estorno, né, vamos dizer assim, teria um estorno no primeiro momento e depois ainda um débito do ICMS relativo a uma nota de devolução. Houve um erro, senhores? Houve um erro. Efetivamente, o procedimento não deveria ter sido esse, mas não há falta de pagamento de imposto. Isso foi demonstrado durante a fiscalização, essas notas fiscais estão referidas umas às outras, isso está na apuração, é perfeitamente identificado aqui que não há falta de pagamento de imposto. A fiscalização reconheceu uma parte, mas não reconheceu uma outra parte desse item 1. Tá? No item 2, a questão é ainda até mais facilmente identificável, porque é um fornecedor só, que é esse fornecedor Polirex. Tá? Esse fornecedor Polirex, ele emitiu uma nota fiscal no primeiro momento, com débito do imposto. A Bombril apropriou esse crédito, e ela identificou que havia ali uma necessidade de devolução também, havia um erro naquelas mercadorias. Então, como ela já tinha tomado um crédito e ela ia receber outras mercadorias no lugar, ela emitiu uma nota fiscal de devolução sem o destaque do ICMS. E a Polirex, no segundo momento, quando devolveu a mercadoria, né, quando remeteu de volta a mercadoria já corrigida, uma nova mercadoria, ela emitiu uma nota de remessa também sem ICMS. Então, vejam, nós temos aqui uma operação que, num primeiro momento, teve a emissão da nota fiscal com destaque do imposto com crédito. Teve a devolução sem o destaque do ICMS. Então, o crédito daquela respectiva mercadoria ele já estava apropriado na apuração da Bombril. Como essa nota de devolução tinha sido sem ICMS e o ICMS já tinha sido emitido na primeira nota, a Polirex também emitiu essa segunda nota sem ICMS. Então, essa segunda troca de notas aqui, ela foi simplesmente para acompanhar esse retorno e volta, né,
da mercadoria da Polirex Palmombril. Isso tudo está evidenciado, essas notas fiscais todas elas fazem referência umas às outras, e elas estão nos autos nessas folhas que foram identificadas aqui. Mais uma vez, houve um erro de procedimento, mas não há que se falar em falta de pagamento de imposto. Esse erro de procedimento não é fato gerador de imposto. E aqui, em relação ao item 3 dos créditos, a empresa é acusada de apropriar-se de crédito com um valor diferente do que está destacado na nota fiscal. Um determinado fornecedor apresentava a nota fiscal com o cálculo do ICMS diferente entre o que estava lá em cima no campo específico e o que estava nas informações dos dados complementares. E a empresa, ao invés de fazer a devolução, pedir uma nova nota fiscal, ela acabou se creditando do valor que estava destacado ou que estava informado nesse campo dos dados adicionais. Então, aqui também tem um problema formal, tem um erro formal, mas também que não há que se falar em falta de direito a esse crédito ICMS, porque essa operação ela ocorreu, houve o pagamento efetivamente por essas mercadorias receberam, foram entradas na empresa, e a empresa tem todo o direito de fazer esse crédito. Em relação a uma parte desse item 3, que é ao valor R$ 6.000, houve um erro em relação à nota ao fornecedor quanto ao cálculo do IPI e a alíquota do ICMS também. E, por fim, já encaminhando aqui para o encerramento, o item 4, que ele envolve o valor ali de acusação de crédito indevido de R$ 214.000, também aqui não há que se falar em crédito indevido, porque houve um retorno de mercadoria inutilizável. Quer dizer, eram mercadorias que a empresa Bombril forneceu para os seus compradores, né, os seus clientes. Essas mercadorias elas tinham problemas, avarias nas embalagens, avarias no bico, avaria, enfim, com vários tipos de problemas, né, e vícios para esse recebimento íntegro dessa operação. Essas mercadorias elas foram devolvidas para serem destinadas à destruição, à inutilização, e nessa devolução a empresa recuperou esse crédito. Também essa recuperação desse crédito como um estorno desse débito, ele já está evidenciado tanto na contabilidade quanto no processo, e ele atende totalmente a essa recuperação desse crédito em caso de retorno de mercadoria inutilizável. Por quê? Essas operações elas ocorreram com a cláusula CIF, quer dizer, o transporte era por conta do vendedor, todas as mercadorias estão especificadas, há uma relação com as notas fiscais originais de saída e a demonstração dos valores das operações e custo de transporte. Então, esses requisitos, eles nos permitem identificar que, na verdade, esse crédito, né, ele é perfeitamente legítimo, substancialmente legítimo, e não há que se falar em falta de pagamento de imposto em relação a essas mercadorias. São essas as razões que constam do recurso. Agradeço a atenção dessa Câmara e me coloco aqui à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. Muito obrigado. Obrigada, doutor. O doutor pode descompartilhar a tela, por favor? Claro. Doutor Argos, a palavra é sua. Está fechado o microfone, Argos. Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, doutor Rafael Zuli, doutor Flávio Nascimem, bom dia à representação fiscal na pessoa do doutor Pedro Abraão, bom dia também ao doutor Aldo, aos demais advogados, eventualmente, que estejam aqui logados, ao nosso pessoal de suporte e a todos que nos assistem. Presidente, eu vou passar a leitura do voto imediatamente, é um voto relativamente longo, eu vou tentar abreviar alguns trechos, mas em respeito ao patrono que aqui se encontra presente, eu tenho que proceder à leitura dos pontos principais do voto. Esse caso é um caso que eu reputo relativamente complexo pela sua riqueza de detalhes, né? São pequenos detalhes que, quando observados ou não, podem levar a um ou outro resultado.
Então, eu vou aqui já iniciar a leitura. Imagino que esteja de fácil compreensão. Delimitada a matéria a ser apreciada por esta Câmara Julgadora, passo ao voto. Trata-se, pois, de recurso misto. Passo a análise dos recursos aviados, assim o fazendo separadamente. Quanto ao recurso de ofício. Ab início, destaco os termos encontrados nas folhas 3, 9 e 13 das razões de recurso de ofício aviados pela representação fiscal. Cito aqui. Rememorados os termos da infração ora em discussão, merece destaque o quanto bem relatado pelo representante fiscal quanto aos itens 56 a 69 da sua decisão. Cito que ele coloca, o que ele coloca aqui, concluindo, desta arte devem ser excluídas as notas fiscais emitidas com fundamento no artigo 125, inciso 6º, lidos em conjunto com o parágrafo 8º do regulamento, CFOP 5927. Isso a representação fiscal fala. Sem quaisquer rodeios, entendo pelo acerto do julgador de primeiro grau em relação ao quanto decidido, como igualmente o fez a representação fiscal, a quem desde já rendo minhas homenagens. Junto aos itens 7 e 9 do seu bem elaborado parecer, a representação fiscal assim resume a questão dos autos, não deixando dúvidas quanto à correção do quanto decidido pelo julgador de Pisa. Eu vou ler só o item 9. Dessa forma, entendemos que a acusação fiscal encontra-se maculada por erro de direito, definido como um desajuste entre a construção da norma individual e concreta e o que prescreve a norma geral abstrata. Vou às mencionadas folhas tais e quais desses autos encontra a seguinte constatação, trazida como resposta à diligência anteriormente determinada. Aqui o agente fiscal constata os equívocos, tal. Restando inequívoco o teor da informação prestada pelo auditor fiscal da Receita Estadual, mencionadas as folhas 3, 9 e 11, não há como manter a acusação prevista no item 1, nos termos constantes da inicial. Como dito pela própria representação fiscal, desta vez junto ao parágrafo 11 do seu parecer, folhas 3, 9 e 17, aspas, dessa forma, salvo o melhor juízo, concordamos com o julgador, devendo ser excluídas as notas emitidas com fundamento no artigo 125, relativamente ao item 1 do AIM, fecho aspas. A conclusão que se apresenta é uma só, é de mistério que se reconheça o acerto do quanto decidido pelo julgador monocrático. Concluo por irretocável o teor da decisão guerreada, no que toca ao item 1, razão pela qual o recurso de ofício interposto não merece acolhida. Eu estou conhecendo o recurso de ofício e negando o provimento. Quanto ao recurso ordinário, consoante bem relatado pela representação fiscal junto ao item 1 do seu parecer, coloco aqui, cito as próprias autuações. Estou ciente da desnecessidade do órgão de se manifestar sobre todas as questões trazidas pela autuada, cito o entendimento do STJ e por aí vai. Vou às páginas 3922 dos autos, da leitura do recurso ordinário, encontro inicialmente a defesa contra a tempestividade, item 1, seguida de breve narrativa dos fatos, item 2, quanto ao mérito propriamente dito, vou às folhas tais do mesmo recurso, lá encontro argumentos introdutórios acerca da delimitação do objeto, quais sejam os itens 1.2 a 1.15, 2, 3.1 a 3.11 e 4.1. Vamos lá. Em sequência, alega a recorrente haver nulidade do auto de infração pela inexistência de pressuposto objetivo de validade, subitem 4.1. Eis que, segundo seu entendimento, aspas, a decisão manteve a autuação por entender que as simples descrições da acusação fiscal são suficientes para identificar a descrição do fato gerador da obrigação correspondente às circunstâncias em que ocorreu, fecho aspas. Nesse contexto, afirma a recorrente haver nos autos, de um lado, ofensa ao artigo 142 do CTN, de outro, por haver acusação de ilícito com aplicação de penalidade. Ao final, vaticina-se, toda acusação deve ser determinada, clara e objetiva. É o que diz o recurso. Pois bem, a despeito do esforço argumentativo realizado pelo patrão da autuada, de plano entendo não merecer guarida ao quanto versado. Revisito o parecer de folhas 3979 e me aproprio com minhas razões decididas, seus itens 19 a 21, dado o didatismo encontrado no seu texto, que diz que o AIM tela obedece ao disposto na legislação, isso é evidenciado pela apresentação da defesa e do recurso, que mostra que a autuada entendeu de forma precisa o conteúdo do AIM. Fecho aspas. Não há, pois, como serem acolhidos os argumentos da recorrente, especialmente os que concluem que a ausência da descrição do motivo do ato da motivação de lançamento prejudicam diretamente a defesa da hora recorrente, vez que dificulta o entendimento da cobrança do crédito tributário, que, consequentemente, fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Constato. Em momento algum desses autos, desde o momento da fiscalização, a recorrente deixou de compreender os questionamentos que lhe foram dirigidos, as exigências que lhe foram feitas, o teor das notificações que em seu desfavor foram expedidas e, finalmente, as infrações que lhe foram imputadas. A defesa apresentada, bem como o próprio recurso ordinário a hora examinado, evidenciam a perfeita compreensão em relação às acusações contidas na exordial, caindo por terra a argumentação acerca da nulidade do presente AIM por inobservância do artigo 142 do CTN. Por definitivo, não encontro qualquer nulidade nos presentes autos. Argumentos afastados. Em sequência, junto ao subitem 4.2 da peça recursal,
A recorrente às folhas 3932 entende pela ocorrência da decadência no período entre janeiro de 2016 e dezembro de 2016, insurgindo-se contra o não reconhecimento da mesma pelo julgador de piso. Colha dos autos informação de que houve pagamento de ICMS na saída do estabelecimento fabricante e o destaque do imposto nos campos de dados adicionais dos clientes da recorrente, que realizaram a devolução dos produtos. Colho também desses autos o pagamento de ICMS pela mesma recorrente, quando da entrada de tais mercadorias no seu estabelecimento, dada em razão de tal devolução. Pois bem, obriga a minha consciência a dar relevância aos argumentos manejados das folhas 3933 da peça recursal, especialmente ao fato de que, como dito, aspas, conforme se verifica demonstrativo B11 de documentos fiscais registrados com crédito a maior, a própria autoridade fiscalizadora lança a diferença do ICMS pago a menor. Entretanto, a relevância que me refiro não supera a força da letra de súmula TIT 9, editada nesta Casa de Depósitos e Taxas, cujo teor aqui colaciono, que vai dizer, nas autuações originárias de escrituração de créditos indevidos de ICMS, tratando-se de crédito indevido, aplica-se a regra decadencial disposta no artigo 173, inciso 1º. A despeito dos argumentos bem riscados pelo patrão da autuada, a quem dirige meus cumprimentos, entendo que os mesmos não merecem acolhida. Tratando-se a exigência constando no item 3 de crédito indevido de ICMS, quaisquer outros argumentos se tornam estéreis. É o que constato. No mesmo sentido, em arremate, observo o bem elaborado posicionamento trazido pelo julgador de piso junto aos parágrafos 29 a 46 da sua decisão, digna, pois, de todas as loas. Nessa esteira, tomo como se minhas razões de decidir fossem as observações escadas junto aos parágrafos 45 e 46. Eu vou ler aqui só para ficar claro. Quanto aos itens 1 e 2, não há que se falar em decadência, porquanto o item 1 tem por termo inicial janeiro de 2017 e o 2 março de 2019, não tendo transcorrido em autos o prazo prescricional de 5 anos entre referido termo e lavratura. O item 4, com termo inicial em 31 de 12 de 2016, semelhante ao item 3, trata de crédito indevido, aplicando-se o mesmo entendimento da súmula 9 do TIT. Não há, pois, como serem acatados os argumentos acerca da decadência nos moldes trazidos em sede ordinária. Concluo, o RDCIS 1 não merece reforma. É como penso. Já em relação ao subitem 4.3 do apelo, tem-se por objeto as notas fiscais de devolução das mercadorias de uso e consumo e as notas de devolução de revenda de insumos de imobilizado e de outras saídas, itens 1.2 a 1.15 do AIM. Assim destacou em negrito a recorrente e as folhas tais. Eu vou ler. Ou seja, apesar de não ter havido a escrituração dessas notas de saída, o efeito é zero para o fisco, já que não houve falta de recolhimento de ICMS na operação de entrada dessas mercadorias e a recorrente realizou o estorno devido crédito. E assim conclui o seu raciocínio. Eu cito aqui. Do quanto argumentado pela própria recorrente, resta inequívoco não ter a mesma realizado a escrituração de ICMS nas saídas. Entretanto, resta ainda igualmente inequívoco, ao menos no que toca aos itens 1.2 a 1.15, que a acusação desordial está errada. Do que encontro nos autos, administrar-se de acolhida a argumentação trazida pela recorrente. A falta de escrituração de ICMS no livro de registro de saída é conduta que não se confunde com falta de pagamento de imposto. Destaco o quanto argumentado pela recorrente as folhas tais, cujas linhas muito bem resumem o que se encontra nos autos. Eu cito aqui. Não havendo falta de recolhimento de imposto de ICMS, não há como ser mantida a exigência contida nos subitens 1.2 a 1.15, por manifesta falta de subsunção do fato à norma. Devem, pois, subitens esses serem excluídos do presente AIM. É como decido. Já em relação ao item 2 do AIM, do que depreende dos presentes autos, acolho o quanto argumentado pela recorrente junto ao item 4.4 de seu apelo. Pondero. Por oportuno, rememora a autuação constante no item 2 do AIM. A autuação deixou de pagar ICMS no montante de tanto por emissão de notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas como não tributadas. Vou ao mencionado anexo A6, acostado às folhas 50, e lá encontro tanto as referidas notas fiscais sem destaque de ICMS, mencionado pela fiscalização, como cópia das páginas do SPED, contendo igualmente zerados os valores referentes a tal tributo. De outro lado, destaco quanto informado pela recorrente junto ao derradeiro parágrafo encontrado nas folhas 39 e 38 de seu apelo. Eu vou ler. No presente caso, a Polerex emitiu as notas fiscais 9526 e 9525, colacionadas para realizar a remessa à venda de mercadoria em suma recorrente, no valor de tanto, com destaque do ICMS recolhido. Pois bem, encontra as folhas 3939 a cópia das referidas notas fiscais. Ato contínuo encontra as folhas 3940, imagem das notas fiscais 10.303 e 10.270, as quais contêm junto ao campo informações complementares, os seguintes textos, respectivamente. A. Nota fiscal emitida para troca de mercadoria anteriormente enviada através da nota NF 9526. E B. Nota fiscal emitida para troca de mercadoria anteriormente enviada através da nota fiscal 9525. De plano, forçoso concluir que, ao menos documentalmente, as mencionadas notas 10.303 e 10.270 foram realmente emitidas em razão da alegada devolução das mercadorias ditas defeituosas, enviadas inicialmente através das notas fiscais 9525 e 9526. Finalmente, pela leitura dos documentos finais encontrados nas folhas 3941 e 3942,
denota-se a saída de tais mercadorias defeituosas, coincidentes com aquelas anteriormente versadas nos documentos acima citados, consoante se depreende da leitura do campo dados adicionais, cujo texto igualmente aqui destaco. A. Retorno de troca referente à nota fiscal 10.270, de 13/2/2018. B. Retorno de troca referente à nota 10.304, de 14/2/2018. Da sequência documental apresentada, chego a duas conclusões para mim irrefutáveis. 1. Tem para mim como correta a afirmação de que a segunda operação de remessa e devolução realizada entre Polirex e recorrente tornou-se sem efeito. E 2. Havendo recolhimento de ICMS pela Polirex quando da primeira operação e o devido creditamento de ICMS pela recorrente, a exigência de ICMS nos moldes descritos no item 2 do presente é indevida. Desta feita, com a devida vênia, ouso discordar do quanto exposto pela representação fiscal, quando pugna pela manutenção da exigência contida no item 2 do presente AIM. Ainda que se concorde que a adoção de procedimentos diversos torna inviável a atividade de fiscalização, conforme argumentado junto ao parágrafo 51 do mencionado parecer, não se pode exigir tributo que já foi recolhido, sob pena de se promover o locupletamento ilícito do Estado em desfavor do contribuinte. Assim sendo, errou a AFR autuante ao exigir ICMS junto ao item 2 da peça exordial, quando, em verdade, ao revés, poderia e deveria ter punido a recorrente por se utilizar de escrituração em desacordo com o previsto na legislação vigente. É compenso. Do exposto não resta outra opção, senão o cancelamento do presente item da peça vestibular. É medida que se impõe. Já em relação aos subitens 3.1 a 3.11 do AIM, entendo que o jogador de piso, junto aos parágrafos 114 a 119 de sua decisão, não levou em consideração o fato de ter a recorrente se creditado os valores constantes no campo dados adicionais do cliente das notas de devolução. Justifico. Ao se fazer o cotejo entre os valores descritos no mencionado subitens, com os documentos 9 e 10 trazidos aos autos pela recorrente quando da apresentação de sua defesa, percebe-se facilmente a perfeita identidade entre os mesmos, fato esse que, per se, validaria o creditamento devido. Isso de acordo com a previsão contida no regulamento, notadamente seus artigos 4º caput, inciso 4º, e artigo 274 caput, e artigo 276, 278 e 281. Destaca a observação da palavra do próprio autor do feito, contida na própria peça exordial, cuja análise dos documentos nela citados confirma o quanto alegado. Aspas. A planilha apresentada na resposta, com as correspondentes justificativas juntadas ao anexo R2, foi saneada, restando os valores indevidos apontados no demonstrativo B12. Também foi juntado ao anexo B1 a amostragem das notas fiscais das correspondentes folhas dos livros de entradas. Fecho aspas. Assim observado, data máxima vênia, entendo seria outra conclusão a ser atingida pelo jogador de piso, caso observasse de um lado, 1. O quanto descrito no campo dados adicionais das notas de devolução. E 2. A coincidência exata entre os valores descritos em tais subitens com os mencionados documentos 9 e 10 acostados pelos autos pela recorrente. Em tempo, adoto o mesmo raciocínio acima em relação à exigência do valor de R$ 6.339,46 mencionado pelo jogador de piso junto ao item 120 de sua decisão. A despeito do indevido destaque do IPI no campo outras despesas acessórias, vejo que a exclusão dos valores da base de cálculo de CMS-ST não incorreu em prejuízo ao fisco, eis que, sendo verificada a exata informação contida no campo dados adicionais da respectiva nota fiscal de devolução de mercadoria datada de 26/7/2019, se percebe a existência de erro no creditamento pela recorrente. A exigência é, a meu ver, indevida. É por tais razões que entendo devam ser excluídos os subitens 3.1 a 3.11 deste AIM, em análise, por inexistência de débito de ICMS, itens, pois, cancelado. Não menos importante, no que respeita ao item 4.1 do AIM, entendo, já estou acabando, entendo com a devida vênia ter andado mal o jogador tributário ao sustentar a manutenção do presente pela suposta inércia da recorrente quanto à apresentação de documentos e informações que corroborem sua afirmação. Dispondo finalmente que, aspas, a ocorrência infracional de crédito indevido está plenamente configurada, sem quaisquer rodeios. Tratando-se referido item de notas fiscais de retorno de mercadoria inutilizável, RMI, e tendo a recorrente demonstrado que os valores creditados em GIA seriam exatamente aqueles referentes aos mencionados retornos de mercadorias inutilizáveis, torna-se temerária a manutenção do presente item. Mas não é só. Tendo o próprio texto da autuação mencionado, aspas, a falta de comprovação dos motivos para os correspondentes créditos, estando não só descritos nos autos tais motivos, justificativas indicadas no item 5 do documento enviado em 29 de setembro de 2021, como também acompanhados por documentos que os dão suporte, especialmente as GIAs respectivas, cancelamento da exigência prevista no 4.1 do AIM é medida que se impõe. Finalmente, no que tange a alegada confiscatoriedade das multas, eu estou dizendo aqui que eu sou contra multas altas, tal, não sei o quê, que aqui não caberia contestar isso, mas, no caso em tela, ainda que tenha restado ao AFR autuante a aplicação de penalidades previstas em lei, o cancelamento das infrações e a exclusão dos subitens nomeados nesta decisão implicam em superação da discussão quanto ao valor das multas,
originalmente impostas, restando desnecessárias maiores argumentações. Diante do exposto, em tudo quanto dos autos se verifica, conheço do recurso ordinário, aviado, para dar-lhe provimento, com o fim de cancelar o item 2 do presente AIM e excluir do mesmo os subitens 1.2 a 1.15, 3.1 a 3.11 e, finalmente, 4.1. Conheço do recurso de ofício e a ele nego provimento. É como voto que ora submeto ao crivo de meus pares. Então, pessoal, vocês perceberam aqui que são muitos itens, é bem complexo, é muito pontual. Eu fiz aqui a análise que entendi a mais apropriada, mas ficam aí os colegas à vontade aqui para quaisquer posicionamentos divergentes, quaisquer questionamentos que eventualmente eu possa responder, e também contando aqui com a presença do patrono, né, em eventuais dúvidas aí que os colegas tenham. Esse é o voto, presidente. Eu só fiquei com uma dúvida. No teu registro, você colocou provimento ao recurso ordinário, mas é parcial, não é? Não é parcial, porque eu também pensei nisso, presidente. Talvez os colegas então me ajudem. Será ou poderá ser visto como parcial se eu não acolher, o fato de eu não ter acolhido as preliminares. Mas eu estou acolhendo os pedidos feitos no recurso. Que é cancelamento do item, afastamento desse e tal. Eu acho que está provimento total, porque... Então, em relação ao pedido, o provimento é total. Ok. Na forma, talvez fosse parcial, mas eu estou me atentando aqui ao pedido. Estou dando provimento total ao pedido. E o Zuli acabou a energia na casa dele. E agora? Será que a gente consegue continuar a apreciar porque faz falta, né? Tem que participar das discussões, né? Das discussões, não é só votar, tem que participar das discussões e faz falta nas discussões, né? Esse aí, de todo jeito, eu gostaria de pedir vista. Tá. Porque tem algumas melhor coisas mesmo. que eu tenho dúvida, e ele e não quer nem dizer que eu não vá concordar com o Dr. Argos. É porque ele é extremamente detalhista, complicado pra caramba esse aqui. Então, esse aqui eu gostaria de... É interessante mesmo, doutor Flávio, pedir vista. Agora, é só para efeito de já ficar com uma informação, doutor Flávio, fica claro, tanto do recurso ordinário quanto agora da sustentação do ilustre patrono, que a recorrente não cumpriu com quanto disposto na legislação. Isso é muito claro. E aí, ela reconhece esse erro de procedimento e tenta, no nosso ver, sem sucesso, falar, olha, desculpa, não foi assim, mas eu fiz assim, isso vale, e a gente entende que aí a questão aí que precisa eu pondero, analisar, aí precisa analisar bastante. Doutor Pedro tem razão, Flávio, com relação a isso, tanto assim que o patrono reconhece. Só para concluir, o que me parece equivocado é o tipo de infração que foi atribuída, que foi imputada a contribuinte. Uma coisa é você escriturar de maneira equivocada e sofrer as penalidades da legislação porque efetivamente fez do modo errado. A outra coisa é ele ser imputado falta de pagamento de imposto, sendo que está pago. O que eu vou te falar... A penalidade está errada. O que eu vou te falar leitura pessoal. O que eu vou te falar assim, há certos erros de procedimento que, apesar de o cara ter pago, como tem uma porção de formas de você pedir restituição e compensação que podem gerar algum prejuízo para o Estado. E existem outras que não, que mesmo com erro de procedimento, então, mas esse caso aqui eu preciso ver, eu não vou falar nada agora, o que eu vou falar é assim, se eu falar alguma coisa agora no mérito, eu vou estar falando entre aspas de orelhada, precisaria estudar de forma minuciosa. Porque, importante um contraponto, e realmente é complexo o processo. Eu não sei nem se vai ter um contraponto. Eu sei que eu vou olhar de forma minuciosa. Porque sempre que você tem um erro de procedimento, né, sempre tem algum problema. Eu quero ver a extensão, tá bom? Então, por isso que eu estou solicitando vista. Não, eu acho ótimo, e também aqui, claro, eu tenho que cumprimentar o patrono, porque quando nós nos deparamos com recursos bem feitos e claros e objetivos, facilita muito. Você olha e fala, peraí, ou tem razão ou não tem? Deixa eu olhar aqui. Exatamente. Sem grandes argumentos. E quando você olha e repara que o que está sendo afirmado é exatamente o que contém nos autos,
Isso facilita a nossa compreensão, ao contrário de recursos ali que ficam ali tergiversando sobre o universo e você trata de juízo de valor. Neste caso em particular, eu cumprimento o patrono pelo bem elaborado recurso, pela boa elaborada sustentação oral, porque efetivamente até para saída em vista vai facilitar aí o trabalho do Dr. Flávio, que vai olhar e falar, faz sentido ou não faz sentido. Então, eu deixo registrado aqui. Então é isso. Ok, Nesse aqui eu vou conceder a vista, porque não vai ter prejuízo para nenhuma das partes, mas isso aí a gente mesmo tem sendo, doutor. Agora, se a gente agora a continua o gente precisa julgamento, esperar o doutor Zulli, né? o doutor Zulli, porque não sei se Os próximos. lembra uma vez que faltou energia na minha casa que eu acabei do supermercado? Lembra? A gente cancelou. Eu lembro. Não, Você é não que eu não incrível. consegui Então o entrar. Você é processo sempre saiu incrível. em vistas Então. e vai ser colocado em pauta numa próxima oportunidade. Agradeço a sua presença. Muito obrigado, um bom dia e parabéns a essa Câmara pelo trabalho que vem realizando. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Obrigado, doutor. Bom trabalho. Bom dia, bom trabalho. Bom, a gente tem que ver agora se o doutor Júlio vai voltar ou não, porque se ele não voltar... Eu acho que se ele não voltar, não tem condição, mas como qualquer um como que tenha problema, porque... Mas veja só, se ele está dizendo que está tentando reiniciar, porque porque já tem voltou a luz luz. ou gerador ou alguma coisa. Ele não Ou tentaria sem luz. porque, por exemplo... Portanto, Não, por exemplo, na minha temos ali uma previsão na minha otimista. casa não dá para trabalhar sem luz por causa do sinal da internet. Perfeito. Mas tem lugares que você consegue trabalhar sem luz, pegando a internet de lugares próximos. Não, mas ele mandou a foto, ele falou que caiu tudo, tá tudo escuro, gente. Olha, eu não queria falar não, mas eu acho que o zicado é o doutor Aldo, viu? Porque, Passada coitado, caiu a ainda luz bem que aqui nós na conseguimos fazenda. aqui tirar Agora eu- caiu a essa luz vista, do porque já é a Zulli. segunda vez, né? Não, mas o Segunda dia vez. o dia que faltou a luz aqui na fazenda, o Thiago estava aqui. Aí o Thiago foi quem avisou pra gente Temperâneo. que ia voltar a luz. Não desiste. Eu tava aqui, ele falou, não. Primeiro ele brincou comigo, depois falou, não desiste que vai voltar já já. Ô, Flávio, acerta a sua câmera aí, nós estamos vendo você pela metade, pô, não seja assim. Nossa, mas eu tô me Isso. vendo inteiro. Eu mudei aqui um pouquinho de lado, mas eu tô me vendo inteiro aqui. Agora minhas fãs, eu não tenho fãs, quem tem fãs é o Walter. O Walter, o mulato que... Jailson, você interrompe a gravação, então aí a gente dá um tempinho, espera. E se o Zulli volta? Isso, eu acho melhor Melhor. interromper a gravação. Até porque tem escritórios, tem pessoas que eles analisam como a gente vota, ou que Sim. acompanham, mesmo que não venham as discussões. Jailson, você está ouvindo a gente? Oi, tava falando com o Zulli. Ele tá entrando, tá tentando voltar. Então, será que não vale a pena interromper? É melhor esperar, né? É. Daqui a pouco ele tá aí. Só não posso falar besteira, que senão o Hélio me dá bronca. Ele diz que tem que cortar, né? Se você falar besteira. Ele diz que as pessoas olham, às vezes estudam as coisas, posicionamento, acompanham. Vou fechar a câmera aqui enquanto ele... Não.
Qual é? Estou voltando. Vocês me ouvem? Sim. Estou voltando aos poucos. Já habilitei o Teams agora. Eu vou abrir a parte relativa ao voto, tá? Não sei o que aconteceu, pagou tudo aqui em casa e voltou. Eu tinha dito que eu não precisaria comprar no break, eu vi um no domingo na Calunga, acho que eu vou comprar. Infelizmente. Felizmente você retornou, Zuli. Aqui na Chácara Clabinha é engraçado. Quando chove, pá, falta a luz. Lá na Chácara Santo Antônio também, Zuli, onde eu moro. Deixa eu ver aqui, eu estou voltando ao voto. É importante. Aqui. Impressionante isso. Área do servidor, vamos lá. Estou quase lá. Eu ouvi o voto do Dr. Largos ontem, né? Zuli, não sei se você está sabendo, mas da Bombril, o Dr. Argos, o Dr. Eu Flávio pedi pediu vista. vista, tá? Você pediu vista? Então tá bom. Porque eu não sei se você queria pedir. A minha dúvida, não. A minha dúvida é exatamente sobre o... Só deixa eu mudar aqui a minha tela aqui. A minha dúvida era exatamente sobre aquele item 2, né? Tem Então, algumas coisas que... Eu vou ver melhor lá, noto. João. Eu pensei até que talvez você fosse querer pedir vista, mas como você está cheio de Não. processo e eu estou sem nada, então é melhor porque a gente divide mais o trabalho. Né? Ótimo, agora então, estou entrando conseguiu entrar no sistema? No Epatrio, estou entrando no Epatrio, ele está entrando, ele está carregando. Vamos lá, conectar ao SharePoint. O que aconteceu, Zuli? Foi queda de energia? Então, caiu, apagou tudo, até o ar-condicionado, apagou micro, apagou luz, apagou tudo e pá. Mas foi aquela, apagou, contou até 3, voltou. Ai, que bom. Mas pior que aí o micro desligou, né? Não, nesses dias de chuva aí, torrencial, na minha casa faltou luz quase todo dia. Mas assim, menos de 1 hora. Foi e voltou. Outro dia foi dramático aqui, porque foi quando foi 6 horas da manhã que ela voltou. Foi embora tipo umas 8 horas da noite e voltou às 6 da manhã. E o Tony, hein? Um amigo meu que mora na sua região, só que ele mora no 10º andar de um prédio. Deve ter subido com o nenê dele até o 10º. Aí é ruim. Espera aí que eu estou entrando aqui no Twitch. Não, eu não tenho. Eu moro no 27. Nossa. No último. Ele mora no 12º. Mas aqui tem gerador, então aí toda a parte de elevador, essas coisas, tudo funciona. Olha, o Tite não está entrando. Vamos ver se vai agora. É o SharePoint que não está entrando. Só um segundo. Vou desligar e vou ligar outra vez. Que droga. Não está entrando no Tite, né? Não está entrando no EPAT? Não está entrando no EPAT, não sei porquê. Clico aqui no Tite. Às vezes você liga e desliga, né? Eu primeiro daria o clique lá e abriria uma outra tela, depois eu ligaria e desligaria. Que eu estou aqui no coisa, vamos ver aqui, SharePoint. Eu vou baixar o SharePoint. Aliás, aqui. será que o meu está funcionando?
Dá uma Deixa eu olhada, voltar. vê se não é alguma coisa. É gozado que apareceu aqui nessa tela. Vamos ver. Eu tô voltando o meu. Não, o meu tá ok. Não, o meu tá ok. O Só meu se é no só- Tite, meu. Não está entrando o Tite. Deixa eu ver se tem algum outro que sai. Vamos ver se tem algum outro caminho aqui. Tem pela a página da Fazenda, É o Tite, que aí eu vou você entra fazer. por lá. O que eu vou fazer. Eu estava na página da Fazenda. Vou tentar pela página do Tite. Está virando. Aqui eu vou ter que desligar tudo e entrar outra vez. Aqui espera. Novo separador, espera. Não. Está carregando. Espera. Eu vou desligar aqui. Vou tentar outra vez. Novo separador. Cara, Você todo faz mundo virou SP. chefe. Ana Paula. É. Aliás, tem mais chefe do que. É. Então, eu não sei. Vou tentar aqui pelo Tite, só um minutinho. Em vez de pelo SharePoint. E às vezes ele abre. Processo. Entrar. Está fazendo login. Voto eletrônico. Vamos ver. Pronto, voltei. Vamos lá? Vamos. Vamos frente. Eu voltei. Como é que é aquela música? Vamos em frente. Eu entrei pelo Tite, não pelo SharePoint. Então, próximo processo 4148230, distribuidora Denute Comércio e Utensílios Domésticos Limitado, é um recurso ordinário da relatoria do Dr. Rafael Zulli. Não temos patrono presente, eu só vou gravar a ausência. Dr. Zulli, resumidamente, a palavra é sua. Então, esse processo aqui, vamos lá, é este module, cadê o moduletic aqui? Module corrigido aqui. Modenut, não é isso? Vamos lá. Deixa eu tirar a parte desse ó não compareceu. Estou abrindo o voto aqui. Esse processo, eu tenho que fechar aqui, porque ele deu aquele salvamento automático. Esse processo, eu vou tirar a sustentação oral, que não foi realizada. Não realizada, deixa eu arrancar aqui.
Esse processo aqui é aquele que eu falei que é interessante, tá? Por quê? Porque o julgador falou um monte de parágrafos sobre efetivamente a taxa Selic, tá? Eu aqui me vi obrigado, na forma regimental, a analisar a arguição de decadência, que é uma preliminar, porque se eu tivesse que acolher, tá, a situação eventualmente poderia ser outra, tá? Então eu estou afastando e estou entrando na questão que eu chamo de defeito da decisão, tá? Por quê? Porque efetivamente a decisão, lá embaixo, ela tem um defeito. Qual que é o defeito? O julgador, ele falou, na verdade, ele acolheu, tá? Então, eu digo o seguinte, olha, a sua vez, então, eu observo ainda que o período da autuação encontra-se compreendido entre janeiro de 17 a novembro de 18. A sua vez, o culto julgador, no item 59, destaca: dos juros de mora. Ele abre um título dos juros de mora e fala: quanto aos juros aplicados, conforme artigo 24.1 da Constituição de 88, e vem falando ainda, segundo o artigo, e ele faz um longo comentário sobre, efetivamente, a questão da metodologia de cálculo, a Lei 13.918, enfim, né? Como advento, aí ele entra, é incrível, porque ele fala, eu tinha ficado no final na dúvida, mas ele entra no item 64 e diz, com o advento da Lei 16.497, que é aquela que mudou o artigo 96, né? Que passou, então, a cobrar a taxa Selic do juros moratório para a taxação da atualização do valor básico da multa, né? No entanto, tendo em vista o disposto no artigo 7, foi aonde me figurou a dúvida, analisando de forma combatida com o artigo 7 do Decreto 62761 de 2017, sua aplicação pelo fiscalista somente se dava para os fatos geradores ocorridos a partir do 1/11 de 2017. Vocês viram que lá tinha até 2018, né? Tá? Então havia a aplicação. E aí ele conclui, eu vou lá para baixo, ele conclui no 68, 69, tá? 70 aqui. Olha, no entanto, conforme colocado, já se aplicou o limite previsto. Olha o verbo que ele utiliza. No entanto, conforme colocado, já se aplicou o limite previsto no artigo 85A da Lei 6374 de 1% do valor total das operações necessárias a prestações realizadas pelo estabelecimento infrator nos 12 meses anteriores. Quer dizer, isso é um pouco à parte. E ele fala também no 69, considerando a nova súmula, considerando, né, a nova súmula em questão produzir efeitos vinculantes imediatos no âmbito dos órgãos julgadores, considerando que a empresa autuada alega que as taxas são aplicadas pelo fiscal de licitação abusiva, né, venceria, então, a redução da taxa de atualização do valor básico das multas somente quanto aos itens 2.1 a 2.10, que devem ser limitadas à taxa Selic. Então, ele falou, ele se manifestou, só que quando ele chega na parte dispositiva, ele falou, nego o provimento ao recurso, ele nada falou em relação à taxa Selic. Então, efetivamente, eu vou ao recurso, à defesa, eu vou ao recurso ordinário, vejo aquilo que o contribuinte reclama efetivamente da cobrança da taxa Selic. Eu transcrevi a parte que o contribuinte diz que deve ser assim, conclui a recorrente. Vou só nessa parte. Assim deverá ser reconhecida a inexigibilidade dos juros quanto aos superiores à taxa Selic, tendo em vista a inconstitucionalidade da lei estadual supracitada pela evidente afronta ao artigo 5º, inciso 55 do artigo 150, inciso 4º e 22, inciso 6º, todos da CF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, ele pediu no RO isso. Tá? Quer dizer, ele tinha feito referência daí antes, mas no RO expressamente ele pediu.
Nesse sentido, portanto, reconheço e acolho de ofício, em razão do defeito, que é um defeito existente na decisão, a sua nulidade, para que nesta parte esta seja corrigida. Então, a minha conclusão é essa: eu estou anulando, ou, na verdade, em parte, tá, a decisão recorrida para que seja corrigido esse defeito. O presidente expressou a assumir de sua admissibilidade com este recurso, sendo que, de ofício, anula a decisão recorrida para que outra seja proferida, agora sem o defeito de conclusão quanto à aplicação da súmula 10 reformada. É assim que eu voto nesse processo. O Zúlio, Sim. desculpa só perguntar, o recurso não fala em nulidade? Não, não fala. Ele fala na aplicação da súmula, mas ele tem um defeito, essa decisão. Sim, sim, sim. O que me não incomoda, mas o atípico de tudo isso é o de ofício, né? Você declarar nulidade de uma decisão de ofício soa até pouco simpático com o julgador de primeiro grau. Mas se efetivamente há essa nulidade e o recurso não ventilou sobre isso, você tem que dar provimento ao recurso, mas com uma decisão sem invadir no mérito apresentado, mas de ofício declarar nulidade. Está absolutamente correto. Não tem outro jeito. Eu acho né? até, uma vez o Pedro me pediu um negócio e eu fiz, e analisei a questão relativa à questão de ordem pública. Isso, para mim, também uma questão de ordem pública. Porque, poxa, eu estou vendo que tem um defeito na decisão, eu não posso deixar prosseguir no mundo jurídico essa decisão. Não, está perfeito, Zúlio. Eu acompanho sem qualquer restrição. Eu estou votando assim. Só tem uma dúvida aqui, é porque o voto que está lá, ele não diz isso, Zúlio. Você vai trocar o voto? Vou trocar. Ah, tá. Então, tudo bem. Concordo com a anular a decisão, concordo. É que eu estava lendo lá o voto que não estava... Não, sabe o que acontece? Aí eu estava até pensando que eu tinha ido no lugar errado lá na... Não, é que eu vai trocar, tive então... um probleminha. É o primeiro. Na segunda É aquele terça. Eu sei, aquele segundo voto que você mandou pra gente. Então, o que aconteceu? Eu fiz nos conformes ontem até 7h. Não deu tempo de mandar para vocês. Nossa, eu tô com dor de... Eu também Você estou com dor teve nas no costas. Ceasa, né? Estou com dor nas costas de tentar andar lá no Ceasa. Lá. Mas trabalho... eu já fiz isso, viu? Já fui no mas Ceasa. trabalho a gente tem que trabalho a gente tem que trabalhar também, né? Não pode... Né? Então, senhora presidente, nesse caso aqui, quando eu olhei o item 69, né, na decisão de primeira instância e a parte dispositiva da decisão, ficou claro que no dispositivo ele não aplicou o que ele falou que deveria ser aplicado. E até me passou pela cabeça a possibilidade da Câmara acertar esse tipo de coisa e vamos que vamos. Só que... Mas dá supressão, né? Então, me causou incômodo no sentido de que essa redução já dada em primeira instância poderia ocasionar um recurso de ofício. Então, a gente estaria burlando aí o devido processo legal e o que estabelece a legislação. Então, acho que realmente o mais correto é anular. No meu voto, eu falo na questão da supressão de instância, do eventual cerceamento de defesa. Eu pulei tudo isso, tá? Mas eu falo porque... Só registrar, então. Então, estou registrando. Não tem outro jeito mesmo. Senão dá supressão. Vamos lá. Não há questão antecedente. Não. Anulação da decisão anterior. As medidas dadas de ofício, elas sempre são antipáticas, né? Pelo menos numa visão macro. Eu me recordo que, a época do Zé Paulo, bem no comecinho, coisa de quase 10 anos atrás, eu dava Selic de ofício. E aí eu argumentava, isso é uma questão de ordem pública. Está errado. É uma questão de ordem pública. Pois é. E aí o Zé Paulo, eu lembro que me chamou e disse, Thiago, de ofício, faça assim, se realmente o contribuinte pediu, se manifeste. De ofício, é sempre antipático, até com o julgador de primeiro grau, você pode ser argumentado supressão de instância, porque ele não se posicionou sobre isso e tal. E aí ficou a lição que de ofício não é muito simpático. Mas para casos como esse, não é questão de na verdade, mas é difícil. Correto. Ele faz referência no RO, mas eu não posso analisar isso agora no RO, se o julgador singular
Embora Não na analisou. decisão dele, em toda, ele faz 6 Verificação de código, doutor Flávio? justificando. Ficou estranho. Foi esquecimento, meu amigo. Passou por cima. Foi esquecimento. O cara estava convicto, mas foi esquecimento. Iniciar a votação. Por unanimidade, decisão anulada nos termos do voto do relator. O próximo processo, processo 4148334, comercial Capizani Importação de Fogos Divisórios Eireli, é um recurso ordinário também da relatoria Dr. Zulli. Eu só vou registrar a ausência do patrono. Dr. Zulli, de forma resumida, a palavra é sua. Estou indo lá. Comercial Capizani, este. Como fala lá o que nós acabamos de falar, o nosso colega do superior, estou alcançando o voto. É. Tá? Eu vou tirar a SO oral. Cadê a sustentação oral não realizada? Aqui, realizada. Ela não foi realizada. Não houve comparecimento. Eu vou começar, não colocar mais isso, só acrescentar se tiver SO 11 de outubro. Nossa. Então, aqui eu vou dizer o seguinte: a situação para mim é muito clara. As acusações são objetivas. Vou ler a ementa. Falta de pagamento de imposto decorrente da omissão, perdão, de operações de saída de mercadorias tributadas. Falta de pagamento de imposto por emissão de notas fiscais eletrônicas referente a operações tributadas com erro na aplicação da alíquota. Falta de pagamento de imposto por emissão de documentos fiscais, notas fiscais eletrônicas referente a operações tributadas com erro na base de cálculo. Falta de pagamento devido à aquisição de mercadorias sujeitas a ST, operações interestaduais, referente à entrega de mercadoria oriunda de outros estados que estavam sujeitas à antecipação. Pagamento integral dos itens 2, 3, 4 e 5, já decidindo em primeira instância. Lançamento procedente em seu remanescente. Crédito indevido mantido em seus itens remanescentes. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Meu voto, conheço o recurso e não provido para manter intacta a decisão recorrida. Quais são os períodos aqui? Isso é importante. Então, os períodos aqui é de 12 de 18 e 12 de 19. Tá? O seguinte, a mesma coisa, olha. Tá? Nesses respectivos períodos, olha. 3 de 18 até em diante. Então, efetivamente, eu analisei o processo, o contribuinte traz sustentáveis argumentos, tá? A decisão de primeira instância, ela julga procedente, e essa daqui como é que se diz? É perfeita nessa parte, foi proferida decisão singular que julgou procedente aí itens remanescentes 1, tendo em vista a extinção do pagamento dos 1.2, 3, 4 e 5. Então, ele é claro, o contribuinte apresentou RO e lá vou eu. Tá? Não há preliminares. Tá? E, efetivamente, eu passo a análise, não existem nulidades. Perfeito. Ele fala em relação à prova, à presunção, afastando esses argumentos. Ele fala sobre a questão do levantamento fiscal, também estou
estou afastando, falo das diferenças, tá? E com isso do recurso ele quer não conceder o provimento, mantida a acusação fiscal e a decisão recorrida. E os períodos, como eu disse, né, em razão da revisão que ele terminou, os períodos que os juros já quitados posteriores a 1 de novembro de 17. Então, são anteriores, né? São posteriores. Então, eu estou negando o provimento, não tem muito o que falar, tá? Eu só vou outubro. Eu só vou ler, para ficar mais claro, aquele item que remanesceu e eu examinei, que, efetivamente, ele diz o seguinte, porque eu examinei bem a prova. Deixou de pagar imposto conforme demonstrativo decorrente de omissão de operações de saída de mercado dispensada pelo imposto, conforme apurada, efetuada através de... E eu vim aqui porque eu queria fazer isso daqui, olha, efetuada através de levantamento fiscal. Por isso que eu falei na presunção, na questão do levantamento, e eu estou negritando, então, que eu não tinha feito esse trecho em relação a esse item. O fisco bem elaborou, o contribuinte informa ainda a margem de valor agregado que é MVA, médio de 12%, enfim. Tá? Isso tudo consta no corpo do lançamento. Não tem outra forma, né? Não tem prova, o contribuinte não se insurge, na verdade, contra a maneira como foi constituída o crédito tributário pelo levantamento fiscal, né? Tá? Ele só traz aqueles argumentos de praxe do levantamento, e eu estou mantendo, então, a acusação fiscal. No caso, enquanto eu falo, eu já estou registrando meu voto. Não tem também diferença daquilo que eu mandei para vocês. É o voto que constava já no sistema. Ctrl+. Eu estou olhando aqui, não tem nada, né, Zuli? Não tem absolutamente nada. Eu acompanho o Zuli aqui. Eu também te acompanho. A frase da presidente resume: quando não tem absolutamente nada, É, não tem nem o que discutir. não tem o que Não tem. discutir. Vida que segue, tá Não, tudo eu certo. só me alonguei para não, porque eu acho que eu tenho que efetivamente analisar e mostrar que eu analisei o processo, né? Não tem nada. Sim. Estamos de acordo, senhora presidente. Tem certeza, Pedro? Eu olhei bem, todos de acordo. Tendendo a pedir vista. Não provido. Ele vai fazer uma manifestação, Pedro. Ok, pronto. Está registrado, carimbado. Tudo. E ver se não falta mais dúvida. Vou encerrar os debates. Verificação de quórum. Iniciar a votação. Nos termos do voto do relator, recurso ordinário conhecido e não provido. Então, nosso mês podia ter pedido vista se ele tinha mais um processo para a semana que vem. Essa é boa. Bom, o próximo processo é o processo 501-0788, Dux Comércio, Complementos e Suplementos Alimentícios. É um recurso ordinário da minha relatoria. Não temos patrono presente. Eu já vi. Eu já havia. Eu já havia circulado o voto, mas eu vou incluir agora. Dux é uma das bolachas mais saborosas que eu já experimentei. É mesmo? É muito boa. E, cara,
pacotinho de bolacha é 16 conto, mas... O voto já está disponível. São duas infrações relativo ao creditamento indevido do imposto, decorrente da falta de comprovação de origem e emissão de documentos fiscais sem a correspondente entrada de mercadoria. No recurso, a decisão de primeira instância manteve o auto de infração, e no recurso alega a recorrente legitimidade do direito ao crédito, conforme planilhas de composição do crédito e respectivos DANFs juntados. Subsidiariamente, pede a conversão do julgamento em diligência para apuração desse direito. Em relação ao item 2, reconhece que foi emitida nota sem a correspondente entrada, mas fala que foi em fase de teste no sistema, mas não prova nada também. E requer subsidiariamente também a realização de diligência. Bom, o que aconteceu? Ela pediu o desenquadramento do regime do Simples Nacional para o regime periódico de apuração, mas o inventário que ela juntou está incompleto, não tem os valores, não foi feito o registro que a legislação determina. A única coisa que foi juntada na defesa é uma planilha feita unilateralmente pela empresa. Então, aqui tem os artigos 63 e 221 do regulamento, que condicionam o direito ao crédito relativo às mercadorias existentes em estoque, no caso de enquadramento no regime periódico, fica condicionado ao levantamento do estoque existente no dia imediatamente anterior à exclusão e mediante estruturação no livre registro de saídas de inventário. Ela foi notificada para fazer isso, para juntar, não fez nada. Na defesa foi juntado apenas uma planilha, falando que lá está tudo comprovado, como eu disse, uma planilha unilateral. E aí ela pede uma diligência para fazer esse levantamento. Então, nesse ponto, não foi atendido, tem o reconhecimento de que não foi feito esse levantamento, e eu acho que agora, nessa fase, pedir uma diligência, se não foi feito prova nenhuma no momento oportuno, diferente se tivesse tido documento que não tivesse sido analisado, mas não tem nada. Então, o meu voto é pela manutenção e indeferimento da diligência. Da mesma forma, em relação ao item 2, ela também reconhece expressamente que emitiu documentos fiscais sem a correspondente entrada de mercadorias, né? A folha 1280. E assim ela descumpriu o que está no artigo 204 do regulamento. A fiscalização trouxe a relação das notas fiscais e os respectivos, a transcrição nos campos da nota fiscal eletrônica, resposta da recorrente, informando que não havia emissão mesmo, e na defesa, a recorrente alega que foi emitido só em forma de teste e não teve prejuízo ao fisco. Só que, nesse caso, ela deveria ter cancelado a nota, né? E não pediu cancelamento. Da mesma forma, ela está pedindo para converter em diligência para provar que não teve prejuízo ao fisco. Muito embora não tenha tido mesmo prejuízo ao fisco, o auto de infração ele não está cobrando imposto. É só a multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Então, eu também acho que não tem... No processo está tudo provado,
no relatório, os documentos da fiscalização, e também eu acho que aqui, nesse momento, é descabida qualquer diligência. Diligência para quê? Ela devia ter pedido cancelamento. Então, o meu voto é receber o recurso, conhecer, mas no mérito eu estou negando provimento. Esse é o meu voto. Resumidamente, é isso. Eu lhe acompanho. Tá? Não entrou. Não entrou? O grande problema é que não entrou. Não, E outra coisa, eu vejo aqui no resumo do andamento, não tem nada, porque ela, na verdade, o fisco coloca desenquadramento, não é? Ele pediu a exclusão da sistemática do Simples. Ou ele é desenquadramento, era naquela legislação anterior paulista. Tá? Mas ele fala em desenquadramentos, tudo bem. Mas ele pediu a exclusão da sistemática do Simples, e o regulamento, tá? E a própria lei complementar 126, né? Eu falei 126, 2006, ela faz o seguinte, ela fala, olha, quando ocorrer a exclusão, o pedido de exclusão, ele tem que praticamente refazer a contabilidade dele. Exatamente. E ele não refez. Não, ele juntou só uma planilha. Não, tem uma planilha, o fisco fez outra, tem um dux demonstrativo A, e tem mas não na verdade, isso foi feito pelo fisco também. Aquela obrigação dele não foi cumprida. Não. Então, efetivamente, eu vou... E agora ele quer que volte em diligência, não sei se é para cumprir, para fazer o que... Não tem, né? Acabou. Já era. Ele deixou de cumprir o dever instrumental dele, em razão aqui, aliás, de um procedimento que ele adotou, pedido de exclusão. Ele podia ter sido excluído pelo fisco, ele também precisaria fazer tudo isso. Mas aqui, pior ainda, porque ele adotou, então ele teria que cumprir a regra da legislação, não fez. Eu lhe acompanho. E no segundo, é emissão de nota sem entrada de mercadoria. Pior ainda, não. Um teste. Alguma observação adicional, doutor Pedro? Eu só fiquei procurando aqui, mas acho que realmente não teve recurso do solidário, não, né? Não teve nenhuma menção ao solidário. Não tem menção. Eu vi aqui, não tem menção. Eu fiquei em dúvida se eu pediria para a doutora colocar que mantém no seu voto, que mantém também o solidário. Responsabilidade. Mas acho que só negando provimento ao recurso ordinário, acho que é o suficiente. Não, estamos de acordo, senhor presidente. Então tá bom. Então eu vou... Só deixa eu confirmar uma coisa, diante da fala do Pedro, que agora eu fiquei ressabiado, né? Não teve. Não, eu estou indo lá na decisão. Gozado que aquele também na decisão ele não fala muito sobre o... Não, porque não teve defesa, né? não teve nada. Então... Ele fala da diligência, de aba 4, mas não... Relatório, crédito de imposto. É só olhar com outros olhos essa... Não tem nada, eu vou lhe acompanhar. Não tem nada mesmo. Não tem nada. Então, encerrar os debates. Verificação de quórum. Nossa, a hora que desligou tudo me deu medo aqui até de ter prejudicado o micro, viu? Iniciar a votação. Lógico que a internet da Fazenda está ótima, né? Minha ligação da Fazenda está ótima, pô, não teve problema nenhum. Era hora de vir feriado. Julgamento encerrado. Recurso ordinário conhecido e não provido nos votos da relatora. Nos termos do voto da relatora, né?
Agora, o último processo 501-0961, MTL, Comércio e Reciclagem de Madeira Limitada, é um recurso ordinário da relatoria do Dr. Argos. Eu vou registrar a ausência de patrono. Doutor Argos, a palavra é sua. Já está aberta. Presidente, me escuta? Sim? Sim. Tá. Eu vou só registrar aqui. Este processo, curiosamente, é um processo muito chato, no sentido de 6 itens, um recurso evidente. Nós cumprimentamos aqui o esforço do patrono, mas um recurso muito longo, com muitos pontos abordados. O voto ficou muito longo, ou relativamente longo. Então, se a presidente me permitir, eu vou ler aqui apenas de uma maneira muito sintética. Sim, claro. Para que não seja, inclusive, enfadonho aqui a todos, uma vez que não temos patrono para fazer sustentação oral, né? Então, como eu disse aqui, são 6 infrações, seja a 1 e a 2, falta de pagamento de ICMS, a 3, a 5 e a 6, crédito indevido, depois recebimento de crédito de ICMS, falta de pagamento, enfim, diversas infrações aqui. Na verdade, o que eu estou fazendo? A despeito, mais uma vez, se reconhece o esforço do patrono, mas os argumentos, eles não desbordam aqui as fronteiras da retórica, né? Eu costumo usar aqui o aforismo argumentar sem provar é o mesmo que nada argumentar, né? Então, se argumenta aqui por nulidade do auto, por falta de motivação, por confiscatoriedade de multa, se argumenta quanto à atualização do valor da multa, enfim, um sem número aqui de preliminares, as quais estão sendo, por mim, afastadas, seja, por exemplo, no caso da multa, pela própria edição da súmula 13 aqui do tribunal, seja pela inexistência de nulidade do auto de infração na maneira em que foi originalmente lavrado, seja por inexistência de nulidade da decisão de primeiro grau. Mas, então, assim, rapidamente, com relação ao item 1, né, eu coloco aqui que é incontroversa a conduta irregular da recorrente, que confessa, que reconhece ter emitido notas fiscais de um período fora aquele período em que deveria ter emitido, a infração, por certo, aqui, emissão em desacordo com a legislação, ao contrário de outra situação que nós pegamos hoje, em que, apesar de a escrituração ser equivocada, estar errada, a infração era de falta de recolhimento de ICMS. Aqui não, escrituração errada e infração de escrituração errada, né? Então, conduta 1 aqui incontroversa pelas razões que eu coloco aqui. O mesmo acontece com relação ao item 2, em que se argumenta, mas não se traz nenhuma prova daquilo que foi argumentado, seja documental, legal, sem qualquer suporte. O item 6, e eu digo item 6 até porque a lavratura do auto de infração foi por condutas e não por numeração sequencial de itens, o que a mim me soa um pouco estranho. Então, item 1, item 2, item 6, depois item 3, 4, enfim. Mas não preciso nem me debruçar aí sobre o mérito. Uma questão de FAO, né, de diferencial de alíquota, baseado em decisão do Supremo, que, segundo o próprio contribuinte, anulou cláusulas do convênio ICMS 93 de 2015. Mas, como eu coloco aqui, essa decisão do Supremo dizia respeito a procedimentos a serem observados em operações e prestações que tivessem por destino o consumidor final não contribuinte de ICMS, o que não é o caso da autuada,
que ela é contribuinte do ICMS. Então, se busca ali, claro, de uma maneira esforçada, trazer argumentos que eventualmente poderiam ali, de alguma forma, gerar algum efeito mais nos autos, mas que quando você observa esses argumentos com um pouco mais de rigor ou com uma lupa, você percebe que eles não se adequam ao caso. Então, também estou afastando aqui os argumentos relacionados ao item 6. A mesma coisa ocorre com relação aí ao item 7, né? Também acreditamento de ICMS, enfim, estão dizendo, simplesmente diz que é indevido e que, eventualmente, o ICMS ali não seria devido porque foi embutido no preço pago pela recorrente a alienante e que isso não feriria o princípio da não cumulatividade. Enfim, eu estou negando o provimento também aos argumentos manejados em relação ao item, à manutenção do item 3, no que diz também em relação ao item 4, mesmas argumentações de que não seriam créditos indevidos, porque o valor teria sido incluído no preço, e por aí vai. Eu cito, como de costume aqui, as páginas, os parágrafos, todo o detalhamento, por isso que eu disse que o recurso, a decisão ficou bastante longa, né? E, finalmente, aqui no que diz respeito ao item 5, se alega um equívoco na fiscalização, dizendo, olha, foi um equívoco da fiscalização e da própria decisão, porque existiria um saldo credor que foi transferido com base na legislação, porque fizemos de maneira correta, quando, na verdade, se fala que se percebe que a transferência de crédito de uma outra filial que tinha a obrigatoriedade de escrituração fiscal digital desde 2017 e que ele junta provas do livro e não provas extraídas do SPED, enfim, mais uma vez, eu reconheço o esforço do patrono, eu entendo que ele está no exercício do seu mistério, no bom combate, mas no caso concreto aqui, a ausência de comprovação do alegado, a ausência de juntada de documentos, o conjunto probatório frágil do jeito que se encontra nos autos, faz com que eu decida pelo acerto da decisão de primeiro grau, no sentido em que eu estou dando conhecimento ao recurso ordinário e a ele negando provimento, presidente. Por todas as razões aqui que vocês já conhecem o voto, mas para não me alongar, eu acho que já é bastante suficiente para entender que não temos aqui comprovação daquilo que é alegado. Basicamente é isso. De novo, mais um processo sem nada. Eu não diria sem nada. Você percebe um recurso também muito longo, muitas nuances. Então, eu não seria desleal no sentido de dizer que não há nada. Há bons argumentos, mas não tem prova. Comprovação não tem o efeito que possa favorecer o contribuinte. Quando eu digo sem nada, é sem comprovação, porque o papel tudo aceita, né? A gente tem que provar, né? Pois é. Então, a despeito de reconhecer aqui o bom combate, nesse sentido, eu nego o provimento ao recurso. Alguém tem alguma observação? Sem observações, acompanho o relator. Inclusive no relatório circunstanciado é interessante quanto ao item 5, né, que o fisco diz, através da notificação, o contribuinte foi notificado a apresentar a base legal para o recebimento de crédito do ICMS no valor de tanto, proveniente de sua filial, por adotar a sistemática de centralização do imposto. Como não atendeu à notificação, foi renotificado do mesmo conteúdo através da notificação tal. Refere-se a saldo credor entre filiais, conforme saldo apurado nas GIAs, notas fiscais de transferência, que o documento de operações Constituição Federal determina que caberá a lei complementar. Contudo, verificamos que, conforme o demonstrativo em anexo, que a única competência em que a filial apurou saldo credor, a matriz centralizadora, que recebeu os créditos, apurou saldo devedor zerado. Nas demais competências, a filial, mesmo apurando saldo credor gerado, como é que ela poderia transferir, né? Transferiu, cadê aqui? Me perdi. A filial apurou saldo credor zerado, realizou transferência de crédito para a matriz centralizadora, culminando assim com a lavratura do presente em
item por infringência ao artigo 63. Então, na verdade, ela não tinha esse crédito para transferir, porque estavam zerados. Só os credores existiriam e teriam sido zerados apenas em decorrência de notas fiscais de transferência, conforme está demonstrado. Mas não bastasse essa fez uma irregularidade. confusão, porra. Não bastasse a irregularidade aqui apontada pelo Zuli, ela foi instada a justificar, inclusive. A justificar duas vezes. Baseado em quê e como você fez isso? E não prestou nem informações. Então, assim, realmente não há como entender diferente. Estou lhe acompanhando. Estamos de acordo, senhora presidente. Ok, vamos então encerrar os debates. Verificação de quórum. Iniciar a votação. Por unanimidade de votos, recurso ordinário conhecido e não provido nos termos do voto do relator. E assim nós encerramos a sessão do dia 11 de outubro de 2023 da Quarta Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Jailson, por favor, você não vai nos pedir os votos para a próxima sessão, né? Não precisa. Jailson, você pode encerrar a gravação, por favor?